Sejam muito bem-vindos aqui ao Omnia Concursos, né? Eu, professor Kenneth Santos, e você, futuro empregado da IBCE, estamos aqui juntos para trabalharmos a legislação específica da IBCE, beleza? Tá? Amados, essa legislação é uma legislação extremamente tranquila, ela é mais tranquila que água de poço, beleza? É mole, mole, mole mesmo, tá? E assim, nós vamos iniciar. Professor, o que é essa legislação da IBCE? Na verdade, quando a gente fala de legislação da IBCE, nós estamos falando sobre a lei de criação da IBCE, né? Que cria-se a IBCE em final de 2011, tá? Então vem uma lei de criação, é essa lei que nós estamos falando. Além da lei de criação, nós estamos falando ainda, né, sobre o decreto institucional da IBCE, né, que é o estatuto social dessa IBCE, tá? E ainda estamos falando sobre o respectivo regimento interno da IBCE, a norma interna corporis desta instituição. Essas três legislações, né, o ideal é que a gente estude juntas, tá? Juntas. Por quê, professor? Porque elas se repetem. Né? Então, vários assuntos que se encontram na lei de criação está também contido no decreto, que por sua vez também se encontra no regimento interno, de forma repetitiva. Então, é extremamente importante, para que a gente não perca tempo, que a gente estude juntos essas matérias, perfeito? Juntos. Como assim, professor? Olha aí comigo, só para a gente ter uma ideia no material. Olha aí que maravilha, né? Olha que maravilha, tá? Só para a gente ter uma ideia. O que a gente vai estudar? Olha lá, nós vamos estudar aí a lei, né? A lei 12.550, né? Essa é a lei de criação da nossa querida e amada IBCE, né? Aí nós vamos estudar o decreto 7.661, né? Este é o estatuto social da IBCE, e vamos estudar o regimento interno da IBCE, certinho, o regimento interno da IBCE. Essas são as três matérias, perfeito? Né? Só para você entender o que eu estou falando, que as matérias se repetem, né? Olha o que a gente vai estudar na lei agora. Na lei nós vamos estudar o artigo 1º, né, da lei, até ao artigo 9º, né, mais o artigo 13 e o artigo 16. É isso que nós vamos estudar agora na lei, né? Juntamente com esses artigos, nós vamos estudar, porque se repete, tá? O mesmo assunto que se encontra nesses artigos, na lei, se encontra no decreto. Lá do seu artigo 1º, né, ao artigo 9º, né, ao artigo 9º do decreto, perfeito? Tá? E, por sua vez, esse assunto se repete novamente no regimento interno do artigo 1º ao artigo 5º, E isso, amados, é o que eu quero demonstrar, que é muito melhor estudarmos, né, esse conteúdo de uma forma junta, né, esses assuntos de uma forma junta, do que estudar a lei, depois de estudar o decreto, aí você vai sentir uma sensação de repetição, porque realmente repete, depois estudar o regimento interno com o assunto de repetição, né? Professor, então é igualzinho? Não, existem as suas diferenças, né? A gente vai estudar o que é igual e vamos estudar o que é diferente, tá? Mas é importante a gente entender que as três matérias precisam ser aprendidas juntas. Fechou até aí? Tranquilo? Entendemos então o início para podermos dar continuidade então à nossa legislação. Então, sem mais delongas, vamos iniciar ao que nos interessa, que é a legislação aplicada à nossa querida e amada IBCE. Vamos lá? Né? Olha que lindo, né? Olha que lindo. A IBCE, né? Essa legislação, ela vai autorizar então a criação da IBCE, certo? Ela autoriza a criação. Quem é essa IBCE? Essa IBCE nada mais é do que uma empresa brasileira de serviços hospitalares. Olha que legal, amados. Né? Olha que lindo. Quando a gente fala, quando a gente afirma que é uma empresa brasileira de serviços hospitalares, eu estou informando que ela é uma empresa pública. Né? É uma empresa pública, instituída pelo Poder Executivo, né, para prestar serviços hospitalares. Serve prestar serviços hospitalares. Não, esses serviços hospitalares têm algumas características, perfeito? Tem algumas características. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, é uma empresa pública. Se ela é uma empresa pública, ela faz parte da administração indireta, né, da administração indireta do Poder Executivo. Se ela faz parte da administração indireta do Poder Executivo, obviamente ela deve ser vinculada a alguém da administração direta. Ela deve ser vinculada, né, a um ministério da administração direta. Tá? E quem é esse ministério que a IBCE é vinculada?
A EBSER, ela é vinculada, então, a ninguém mais, ninguém menos do que ao nosso querido e amado Ministério de Estado da Educação. Uai, professor, não é da saúde, não? Não, ela não é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela é vinculada ao Ministério de Estado da Educação, certo? É ali que há o vínculo. Tá? Por que, professor? É porque a EBSER, amados, ela vai atuar principalmente nos hospitais universitários. Obviamente, então, nós estamos falando do processo educativo, nós estamos falando da formação de pessoas para atuar junto à saúde. É por isso que o vínculo dela é do Ministério da Educação e não do Ministério da Saúde. Professor, isso é importante? Muito importante. Para o examinador informar lá para você que a EBSER é vinculada ao Ministério da Saúde, é daqui para ali. Obviamente que essa informação está errada. Essa informação encontra-se errada, porque ela é vinculada ao Ministério da Educação. Primeira coisa, certo? Que a gente tem que entender. Segunda coisa, essa empresa brasileira de serviços hospitalares, né, ela vai ser unipessoal. Ou seja, 100% de uma única entidade, do seu capital será de uma única entidade, né? Será aí de uma única federação, no nosso caso aqui, do Poder Executivo da União, né? Então ela vai ser unipessoal, perfeito? Ela vai ser unipessoal. Além disso, por ser uma empresa pública, né? Ela vai estar aí submetida, ela vai ser uma pessoa jurídica, obviamente, né? Mas ela vai ser uma pessoa jurídica submetida ao direito privado. Então, quem rege, o direito que rege as atividades da EBSER é o direito privado, perfeito? Tá? Uai, professor, ela é uma empresa pública e quem rege é o direito privado? Isso mesmo, tá, amados? Isso mesmo. Empresas públicas e sociedade de economia mista, em regra, são ordenadas pelo direito privado, perfeito? Pelo direito privado, tá? Fundações, autarquias costumam ser aí pelo direito público, tá? Mas as entidades, as empresas públicas, sociedade de economia mista, direito privado, então a EBSER não é diferente, então vai ser assim também, perfeito? Tá? A EBSER vai ter um patrimônio próprio, né? Óbvio, né? Ela tem um patrimônio próprio, ela tem um capital social, que mais pra frente a gente vai estudar, tá? Então é também uma função importante aí da EBSER, tá? E ela vai ter um prazo de duração indeterminado, né? Ela tem um prazo de duração indeterminado aí, porque ela foi criada com um determinado objetivo. Então o seu prazo de duração é indeterminado junto a essa atividade, beleza? Tranquilo? Mas uma outra informação aí que nós temos que dar em relação à nossa querida e amada EBSER. A EBSER, ela foi instituída em 2011, beleza? Final de 2011, né? E junto à sua instituição tem que ser dada uma sede em um fórum para esta empresa. A sede e o fórum da nossa querida e amada EBSER vai ser em Brasília, Distrito Federal, né? Olha aí comigo, olha aí, né? A sede e o fórum localiza-se em Brasília, Distrito Federal. Muito cuidado nessa hora. Por que, professor? Muito cuidado nessa hora. Amados, a sede não é no Distrito Federal. Porque o Distrito Federal é muito mais amplo do que a região administrativa número 1 do Distrito Federal. É muito maior do que Brasília, mais conhecido para nós aqui do Distrito Federal como Plano Piloto. É muito maior do que Brasília. Quando eu falo Distrito Federal, eu estou falando da Ceilândia, estou falando de Taguatinga, estou falando de Sobradinho, Planaltina, estou falando de São Sebastião, estou falando de Braslândia, né? Dentre outras regiões administrativas, né? Recanto da Zema, mais conhecido como Gogó da Ema, né? Estou falando aí das outras regiões administrativas. A sede não pode ser numa dessas outras regiões administrativas. A sede só pode ser em Brasília, Distrito Federal, tá? Professor, beleza, mas aqui eu tenho um outro detalhe que também é importante que a gente tem que prestar atenção. A sede é em Brasília, DF. Eu sei que Brasília é a capital federal. Eu sei que Brasília é a capital da República. Mas se na sua prova
cai lá afirmando que a sede é na capital da República, que a sede é na capital federal, tá? Pela banca examinadora que vai fazer essa prova, essa afirmação, ela vai estar errada, porque a sede é em Brasília, Distrito Federal, tá? Distrito Federal. Porque caso muda-se por algum motivo a capital, venha mudar aí por algum motivo, né? A sede, conforme essa legislação, permanece em Brasília, Distrito Federal. Beleza? Então preste bastante atenção. É em Brasília, Distrito Federal, a sua sede. Apesar dela ter sede aqui, ela pode ter escritórios, né, aí em todas as unidades federativas de nosso país, né, além do Distrito Federal, dos outros 26 estados, né, das unidades federativas do Brasil, tá? Tranquilo? Bom demais da conta, tá? E aí vem uma segunda OBS que eu gostaria que você acompanhasse aí comigo. Diz assim, ó: é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes a quê, professor? Inerentes ao seu objeto social. Inerentes ao seu objeto social. O objeto social, amados, é o motivo pelo qual a EBSER foi instituída. É o motivo pelo qual foi criada a nossa querida e amada EBSER. E este motivo, essa ação, nos leva, né, a entender, né, a estrutura da EBSER, né? Para que ela foi instituída? E, professor, é importante saber para que ela foi criada? Óbvio que é, né? Óbvio que é importante. Então, esse objeto social, ele vai ser aplicado, né, em todas as unidades federativas de nosso país, quando for o caso, obviamente, que nós vamos ver aí como é que isso acontece, certo? Ele pode acontecer. É por isso que ele trata sobre isso, perfeito? Professor, mas então, qual é esse objeto social, né? O objeto social nada mais é do que a finalidade da EBSER. Para que ela foi instituída, então? Né? Olha lá comigo, vem comigo, né? Ela foi instituída para... ela tem como objeto social, né? Ela tem como finalidade a prestação de serviços gratuitos, né? Gratuitos à comunidade, certo? A comunidade. Que tipo de serviços gratuitos, professor? Olha lá, assistência médica hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico, apoio terapêutico, certo? Ela ainda vai ser instituída para dar aí uma prestação às instituições públicas federais de ensino de serviço de apoio ao ensino, né? Como assim, professor? Isso, ela vai ser instituída para dar um apoio gerencial, principalmente, às instituições federais de ensino voltados para a área de saúde. É por isso que nós estamos falando, então, aqui, a partir desse momento, que ela vai dar apoio aos hospitais universitários federais de nosso país. Ela vai dar apoio, principalmente, né? Obviamente que isso através de um contrato que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas ela vai trabalhar, né, também com instituições congêneres a esses hospitais, instituições que também fazem formação, pesquisa, né, na área de saúde, tá? Então ela vai atuar junto a esses hospitais. É por isso que aí está dentro do seu objeto social para a gente complementar. Olha lá que maravilha, né? Olha lá que maravilha, né? A prestação às instituições públicas federais de ensino, né? Então entenda aqui como os hospitais universitários, certo? E a prestação junto às instituições congêneres, ou seja, do mesmo gênero, né? Essas instituições congêneres, né, elas irão aí ser instituições públicas que desenvolvam atividade de ensino e pesquisa na área de saúde, aonde que esteja no âmbito do Sistema Único de Saúde, tá? Isso é importante. Então, com quem que a EBSER vai fazer contratos? É essa a resposta que nos dá isso aqui. A EBSER vai assinar contratos com instituições, né, com hospitais universitários federais e com instituições congêneres,
que também fazem trabalho de pesquisa, também fazem trabalho, né, de educação, certo? Na área de saúde. Obviamente, sempre, né, no âmbito do Sistema Único de Saúde, perfeito? No Sistema Único de Saúde. Isto é extremamente importante, tá? Essa ação é muito importante. Beleza? Tranquilo? Bom demais da conta. Ainda faz parte do seu objeto social, pesquisa e a extensão, né? Ao ensino-aprendizagem, né? Nós estamos falando de pesquisa na área de saúde, extensão na área de saúde, né? Formação de pessoas no campo da saúde pública, né? Em todos os tipos de formação na área de saúde, tá, Márcio? Todos os tipos, certo? E um dos pontos que é primordial para a gente compreender, eu vou colocar aqui de vermelho, mas além do vermelhinho, eu ainda vou sublinhar de amarelo. Tá? Vou sublinhar de amarelo, porque é algo bastante importante. A nossa querida e amada EBSER, ela vai, né, ter dentro do seu objeto social o respeito à autonomia universitária. A autonomia universitária é extremamente importante. A autonomia universitária, ela precisa ser respeitada, porque a universidade, ela tem essa autonomia para que ela seja livre no seu processo de criação acadêmica, no seu processo de criação filosófica, no seu processo de criação em pesquisas, né? Porque a universidade, ela é um centro de formação e um centro de produção de conhecimento. Por conta disso, a autonomia universitária, ela é importantíssima. A EBSER, ela então poderá, através de um contrato, vir a gerenciar um hospital universitário, mas nunca, jamais, never, ela vai intervir na autonomia universitária junto àquele hospital. Tá? Nunca, certo? Isso é extremamente importante, porque a autonomia universitária é para exercer aquelas atividades típicas de uma universidade, típicas de um centro de pesquisa, típicas de um centro de formação. Fechou? Bom demais da conta, né não, amados? Tá? Então, a EBSER tem esse objeto social. Professor, esse objeto social é importante? Não é importante, não. É importantíssimo. Tá? Eu vou pedir para você memorizar poucas coisas, mas uma dessas coisas é exatamente o objeto social. Qual é o objeto social, qual é a finalidade da EBSER. Tá? Então, este é algo que nós temos, sim, que memorizar para poder fazer essa prova com tranquilidade e não errar um item desse. Beleza? Tranquilo? Bom demais da conta, né? Bom demais da conta. Tá? E aí nós temos algumas questões ainda em relação a esse objeto social, certo? Todas essas atividades junto ao objeto social, elas estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, certo? No âmbito do Sistema Único de Saúde, beleza? Tá? E aí, amados, nós temos uma questão de prova, né? Nós temos aí uma questão de prova. Vem comigo aqui. Olha que lindo isso. Olha que perfeição isso. Grande chance de estar lá na sua prova. Grande chance. A EBSER é uma empresa pública. Se ela é uma empresa pública, né, ela vai exercer atividades que ela se propõe a fazer. Tá? Dentre essas atividades, né, gerenciar hospitais universitários. Perfeito? Entendemos até aí? Bom demais da conta. Então, se um determinado hospital universitário federal, esse hospital, quer contratar a EBSER, e quer contratar a EBSER para que a EBSER faça algo que se encontre dentro do seu objeto social, olha que lindo isso, né? Para que contrate a EBSER, para que ela exerça algo dentro do seu objeto social, o hospital universitário não irá precisar fazer um processo licitatório. Ele não precisa fazer uma licitação, não precisa. Vai poder contratar a EBSER, né, através da dispensa de licitação.
certo? Então ele vai dispensar a licitação e vai poder contratar a EBSER para poder exercer aquela atividade junto ao hospital. Isso é importantíssimo. Então, conforme a legislação aqui aplicada à EBSER, a EBSER pode ser contratada por hospitais, né, universitários e instituições congêneres, né, sem passar pela licitação, sem passar por um processo licitatório, mediante que essa ação esteja dentro do seu objeto social. Isso é muito importante, isso é muito importante. Uai, professor, então quer dizer que ela nunca vai concorrer a uma licitação? Não foi isso que eu disse. Não foi, tá? Eu estou dizendo que ela pode ser contratada sem a licitação. Eu não estou dizendo que nunca ela vai passar por um processo licitatório. Não, ela pode passar por um processo licitatório sim, mas ela pode ser contratada sem a licitação. Ela pode ser contratada através da dispensa de licitação. Isso é extremamente importante para o bom funcionamento e o crescimento da EBSER. Olha aí comigo então na questão de prova, olha o que ela diz. Fala assim, é dispensada a licitação para contratação da EBSER. Então, há o processo de dispensa pela administração pública quando for para realizar. Então, só há essa dispensa quando for para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Só assim que haverá, então, a dispensa licitatória da EBSER para exercer essa atividade, perfeito? Para exercer essa atividade. Tranquilinho até aí? Beleza? Bom demais a conta, né? Bom demais a conta. E aí nós vamos para a segunda questão de prova aí. Mas olha, acompanha aqui comigo, olha que lindo. Vamos lá. Me responda, né? Me responda. A EBSER, ela é uma empresa pública e ela é vinculada a um ministério. Qual ministério? Isso, é vinculada ao Ministério da Educação. O vínculo dela é do Ministério da Educação. Agora me responda dois a revanche. A EBSER, ela vai atuar na área de educação, sim, mas área de educação voltada para qual tipo de formação? Isso mesmo, para a formação da área de saúde. Se ela atua, então, para a formação da área de saúde, né, obviamente que esta formação vai ser importantíssima, né, dentro das atividades da EBSER. É por isso que ela vai ter que atuar respeitando aí as atividades, né, respeitando aquilo que é determinado pela Política Nacional de Saúde. Tá? Então ela atua sim, respeitando a Política Nacional de Saúde. Política esta aprovada pelo Ministério da Saúde, certo? Aprovada pelo Ministério da Saúde. Então olha que legal, ela é vinculada ao Ministério da Educação, mas ela respeita as políticas nacionais de saúde aprovada pelo Ministério da Saúde, conforme determina aqui a sua legislação, tá? Isso é muito importante. Então vem aí comigo, olha que maravilha, né? A EBSER, então, vai observar as orientações da Política Nacional da Saúde, né? Que é de responsabilidade do Ministério da Saúde, perfeito? Que é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Mas não esqueça, ela vai ser vinculada, né? Vai ser vinculada ao Ministério da Educação, ao Ministério da Educação. Tranquilo? Bom demais. Fechamos até aqui. Bom demais da conta. Valeu e até a próxima aula. Falou!